E falando em saúde dos olhos, você sabia que cerca de 500 mil novos casos são registrados por ano só no Brasil? Quem entende melhor sobre esse assunto é a doutora Juliana Almodin, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. É muito especial. Acompanhe. A catarata é uma patologia dos olhos que faz com que a pessoa tenha uma perda da visão progressiva. Ela consiste na opacidade total ou parcial do cristalino. Dentro do nosso olho, nós temos como se fosse uma lente natural, que é chamada de cristalino. Essa lente, ela é transparente, clarinha e fica dentro do olho, lá atrás da parte colorida aqui da íris. Com o nosso envelhecimento, ou com algumas doenças ou trauma, ou pelo uso de medicações, esse cristalino, com o tempo, ele vai se tornando opaco, amarelado, esbranquiçado. Isso seria a catarata. Então, para a gente enxergar, é um conjunto todo funcionando. A luz passa primeiro pela córnea, que é a parte transparente do olho, atravessa a pupila, dentro do olho atravessa o cristalino e a imagem é formada aqui no fundo do olho, na retina. A retina é uma camada de vasos sanguíneos e células nervosas que recobre todo o nosso olho aqui por dentro. E aqui na retina nós temos duas estruturas muito importantes, que são o nervo óptico e a mácula, que levam a nossa visão para o cérebro. Então, para a gente enxergando, tem que estar tudo isso funcionando. A luz vem de fora, atravessa o cristalino, que é transparente, chega aqui no fundo do olho e vai para o cérebro. Com a catarata, esse cristalino vai ficando opaco, então a luz não consegue passar por aqui. Então, o tratamento da catarata é simplesmente a cirurgia em que a gente retira a catarata e coloca uma lente transparente aqui dentro do olho para a luz poder atravessar. Quem sofre com essa doença tem dificuldades para enxergar e realizar atividades simples do dia a dia. A catarata é silenciosa, indolor e se desenvolve lentamente. Na maioria dos casos, ocorre pela senilidade, mas também temos algumas cataratas que podem ser causadas por medicamentos, como por exemplo pelo uso crônico contínuo dos corticosteroides, por traumas, por algumas doenças, mas o mais comum é realmente pela idade. E geralmente ocorre após os 60 anos de idade. Com a catarata, a maioria das pessoas tem alteração parecida nos dois olhos. Porém, a cirurgia como forma de tratamento pode melhorar praticamente 100% a visão. O único tratamento hoje em dia para a catarata é através da cirurgia. Até alguns anos atrás, o que nós fazíamos era a cirurgia extracapsular. Em alguns casos avançados, ainda realizamos até hoje. A extracapsular, o que a gente faz? Nós fazemos um corte nessa parte branca aqui do olho, que é a esclera, de mais ou menos 10 milímetros, com bisturi manual, retiramos a catarata do olho e implanta-se a lente intraocular. É uma cirurgia que dá pontos, gera um astigmatismo, com uma inflamação maior e uma recuperação mais lenta. A cirurgia feita de rotina é a cirurgia chamada de facoemulsificação. Nesse tipo de cirurgia, o que nós fazemos? Nós fazemos um corte aqui na córnea, de mais ou menos 2 a 3 milímetros. Esse corte ele é feito com bisturi. A gente entra com um aparelhinho chamado facoemulsificador, que é um aparelho no formato de uma caneta. Ele quebra a catarata dentro do olho e suga. E por essa mesma incisão, a gente coloca uma lente intraocular. De uns anos para cá, vem surgindo essa novidade que é o laser de femtosegundo. O laser de femtosegundo, o que ele faz? Ele substitui o bisturi. Então, ele faz um corte a laser da incisão. Ao mesmo tempo, nós conseguimos corrigir astigmatismo intracorneanos e deixar esse paciente, às vezes, até sem o uso do óculos. Então, é um corte mais preciso, com uma recuperação mais rápida do paciente também e gerando uma incisão mais colabada. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai pegar um tecido e fazer um corte na tesoura, na mão, é uma coisa, ele sai bem? Sim. Mas quando você faz um corte a laser, tem uma precisão muito maior. Então, o laser vem chegando simplesmente para ter uma melhora na recuperação e uma precisão maior na cirurgia desses pacientes. Sendo assim, o mercado hoje disponibiliza várias lentes oculares, que substituem o cristalino com a catarata por um cristalino novo, sem a doença. Nós temos as lentes monofocais, que como o próprio nome já diz, são lentes que melhoram a visão para um foco. Então, geralmente, esse paciente vai ficar com uma visão melhor para longe, mas ainda vai precisar de um óculos de perto para realizar suas atividades, como leitura, como ver um preço no supermercado, ou seja, atividades para perto mesmo. Existem hoje em dia as lentes premium, que são lentes que têm uma melhora da visão, tanto de longe, como da visão intermediária, como também da visão de perto.
Infelizmente, nós não temos ainda a lente ideal que melhoraria 100% de visão nos 3 casos, de longe, perto e intermediário. Mas a gente consegue tirar o paciente da sua dependência do óculos. O paciente acaba ficando óculos para realizar algumas de suas atividades em alguns momentos do dia. Por exemplo, a lente multifocal, o paciente vai conseguir enxergar no computador, que seria a visão intermediária, vai ter uma visão muito boa de longe, às vezes uma visão de perto que acaba precisando do óculos quando ele for ler uma bula de remédio, quando for ler uma bíblia, mas ele ainda consegue, por exemplo, ir num restaurante, ler um cardápio, ler uma revista. Então são lentes que tiram a dependência do óculos do paciente. A catarata é uma doença que também está relacionada à idade, na maioria dos casos após os 60 anos de idade, mas também pode ser causada por medicamentos, traumas e algumas doenças.